Olá, estamos aqui para mais um programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. Este é o estudo número 3. Vamos dar então continuidade ao nosso estudo na Bíblia a respeito de Deus. Hoje vamos estudar sobre Deus Pai. Muitas pessoas têm a impressão de que Deus Pai é um Deus justiceiro, vingativo, e que Jesus veio para nos proteger da ira desse Deus que quer a todo custo castigar os seres humanos pecadores. Esse é um conceito completamente equivocado. É verdade que algumas histórias do Antigo Testamento relatam atos da justiça divina, mas é verdade também que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Deus Pai é revelado como um Deus compassivo, amoroso, paciente, completamente dedicado a libertar o ser humano do domínio e da condenação do pecado. Eu quero convidar você agora para vermos juntos diversos textos, diversas passagens da Bíblia que vão nos ensinar muitas coisas a respeito de Deus Pai, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Vamos lá. Existe uma ideia equivocada de que Deus atuou de uma maneira no Antigo Testamento e atuou de uma maneira diferente no Novo Testamento. Algumas pessoas chegam a dizer que havia um Deus no Antigo Testamento e um outro Deus no Novo Testamento. Esse conceito está completamente equivocado. Veja só o que dizem essas passagens da Bíblia. Novo Testamento, Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O mesmo Deus que falou no Antigo Testamento é o mesmo Deus que fala no Novo Testamento. São João, capítulo 14, verso 9, diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? O que Jesus está tentando mostrar aqui? Que Jesus é a revelação viva de Deus, a revelação visível de Deus. Portanto, o Deus Pai do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Algumas passagens no Antigo Testamento nos ajudam a entender algumas facetas, algumas características de Deus Pai. Ele é visto na Bíblia como um Deus de misericórdia. Vejam que texto maravilhoso esse. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Vejam a ênfase que é dada aqui nesse texto. Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Me parece que essas expressões contrariam bastante aquela ideia de que no Antigo Testamento Deus era um Deus carrasco, vigilante e vingativo. Absolutamente não é essa a ideia que o Antigo Testamento passa de Deus Pai. O Antigo Testamento mostra Deus também como sendo o Deus redentor, um Deus que está envolvido, interessado e se aplicando na redenção da raça humana, tal qual é apresentado no Novo Testamento. Vejam. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Que impressionante essa demonstração da confiança do salmista neste Deus maravilhoso, Deus Pai, no Antigo Testamento. Um Deus que nos enche de plena confiança, nos enche de pleno cuidado. Outra passagem da Bíblia diz o seguinte: As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos continuar alguns textos mais. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é seu nome, o Santo de Israel. Deus é visto também no Antigo Testamento como um refúgio. O salmista disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Essa é uma das passagens bíblicas que enchem meu coração. Aliás, é um texto muito conhecido e muito repetido. Como é bom nós nos lembrarmos disso, não? Pensando em Deus, o Pai, o Criador do universo, o dono de todas as coisas. O texto diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente nas tribulações. Eu não sei se você está vivendo um momento de tribulação na sua vida, mas se é esse o caso, veja a pessoa de Deus dessa perspectiva. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Mais um texto que nos mostra Deus Pai, não com aquele semblante carrancudo, observando para ver quem está pecando, para então infligir um castigo. Não, é um Deus que serve de refúgio para o necessitado. Existem inúmeros textos mostrando facetas, características da pessoa de Deus Pai. Nós lemos alguns deles, alguns outros que você pode depois ler com calma, que apresenta Deus no Antigo Testamento como um Deus perdoador, um Deus de bondade, um Deus de fidelidade, um Deus de salvação e vingança, um Deus que é Pai. Esta é a imagem de Deus do Antigo Testamento. Qual é a figura, qual é a imagem construída a respeito de Deus Pai no Novo Testamento? Vejamos agora também alguns textos da Bíblia no Novo Testamento. O Novo Testamento confirma e revela Deus Pai como sendo o Pai de toda a criação. O apóstolo Paulo usou as seguintes palavras para descrever essa realidade. Ele disse: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então, Deus Pai é visto como o Pai de toda a criação, embora nós saibamos que o agente da criação foi Deus Filho, Jesus Cristo. Nele foram criadas todas as coisas. Se lembra dessa passagem? Vejam o que diz aqui. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nele em quem? Em Jesus. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, de Jesus, e para ele. Colossenses capítulo 1, verso 16. Isso aqui nos ajuda a lembrar o que vimos no estudo anterior, de que a criação foi uma obra da divindade, da trindade divina. As três pessoas da divindade estavam envolvidas. Jesus aqui é apresentado como o agente da criação, por meio dele foram criadas todas as coisas. Mas o Pai, como nós podemos chamar, o Pai de toda a criação. O Novo Testamento também nos mostra Deus Pai como o Pai de todos os que creem. O evangelista João diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui uma questão interessante. Podemos dizer que todas as pessoas, todos os seres humanos são filhos de Deus? Quando vemos esse texto, temos aqui a ideia de que aqueles que recebem a Jesus como seu Salvador é que são feitos filhos de Deus. Algumas pessoas dizem assim: não, o pecador só se torna de fato filho de Deus quando ele aceita Jesus como seu Salvador. Antes disso, ele pode ser chamado de criatura. Bem, é verdade, todos nós somos criaturas de Deus. Eu diria que, em certo sentido, podemos dizer sim que, pelo fato de sermos criaturas de Deus, todos os seres humanos, independente se aceitamos a Cristo ou não, se temos uma vida religiosa ou não, no sentido da criação, todos nós somos filhos de Deus. Agora, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, no Novo Testamento, é que quando uma pessoa entrega a sua vida a Deus e permite que Jesus entre na sua vida, aí se estabelece uma relação diferente entre Deus e essa pessoa. Existe aí o que a Bíblia chama de uma adoção. Deus passa a ser pai, não pelo simples fato de ser o Criador, mas agora ele entra num relacionamento verdadeiro de pai e filho. É isso que acontece quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus. E é essa figura de Deus apresentada como pai de todos aqueles que creem. Seguindo ainda um outro texto, demonstrando que Jesus revela o Pai. Jesus, no Novo Testamento, revela o Pai. Ele disse assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. De fato, ninguém jamais viu a Deus na sua plenitude. Nós temos alguns eventos na Bíblia em que pessoas viram partes de Deus, mas não há uma declaração ou um momento em que alguém tenha visto Deus na sua plenitude. Aliás, isso seria impossível, porque se Deus é grandioso, se Deus é onipresente, como uma criatura finita, que não é onipresente, pode ter uma visão completa de Deus.
O que nós vemos de Deus é aquilo que Deus revela de si mesmo. E como já vimos, Deus se revela através de muitas coisas, através da natureza, através da história, através dos eventos da vida. De uma maneira muito especial, Deus se revelou através da Bíblia, mas a mais plena, mais completa revelação de Deus, o Pai, é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a revelação plena do Pai. E é isso que está escrito, que está estabelecido aqui nesse texto. Vejamos ainda uma outra passagem, confirmando essa ideia de Jesus como sendo o revelador do Pai. O evangelista João, mais uma vez, ele diz assim: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, como eu acabei de dizer, Jesus Cristo é a mais completa, a mais plena revelação de Deus. Deus, o Pai. Se você era uma dessas pessoas que tinha essa ideia equivocada de que o Deus Pai é o Deus vingativo, o Deus justiceiro, e que Jesus veio para, quem sabe, nos defender contra a atitude justiceira de Deus Pai, não é esse o conceito que a Bíblia apresenta. Nós acabamos de ver através de tantos textos da Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que o Deus da Bíblia, o Deus Pai, é um Deus de amor, é um Deus redentor, é um Deus que está plenamente envolvido e interessado no cuidado e na salvação do ser humano. Talvez seja por isso que a Bíblia usa exatamente esta figura, esta metáfora do Pai. É claro que essa figura, do ponto de vista humano, pode não refletir plenamente a ideia que Deus gostaria que refletisse, porque nos relacionamentos humanos nós temos tantas distorções da convivência entre pai e filho, tantas pessoas que foram machucadas, que foram abusadas pelo seu próprio pai. Talvez você tenha tido uma experiência negativa no seu relacionamento com o seu pai, e essa figura de Deus como pai não seja uma boa figura para você. Mas eu queria lembrar você que Deus, Ele quer convencer cada um de nós de uma coisa: Ele é um Deus de amor. Na Bíblia nós encontramos inúmeros textos, inúmeras passagens, inúmeros episódios que tratam insistentemente de mostrar Deus Pai como um Deus de amor. Existe especificamente uma passagem na Bíblia que é muito interessante. Você sabe que Jesus, quando esteve aqui, ele ensinou grandes lições através de parábolas. E no Evangelho de São Lucas, este Evangelho contém muitas das parábolas de Cristo. E existe aqui no capítulo 15, aquelas parábolas que tratam do amor de Deus o Pai. Elas são chamadas de as parábolas do amor do Pai. Na verdade, são 3 parábolas emendadas uma na outra. Alguns estudiosos até insinuam que não são 3 parábolas, e sim uma parábola dividida em 3 capítulos. Quais são essas parábolas? A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo ou do filho perdido. Essas 3 parábolas juntas nos ensinam uma lição extraordinária a respeito do amor de Deus. A ovelha perdida. Então conta-se que um pastor se deu conta que uma das suas 100 ovelhas se havia perdido. E aí Jesus conta que ele deixou as 99 no lugar seguro e saiu para buscar aquela única ovelha que estava perdida. Você sabe que a ovelha é um animal que não tem iniciativa de voltar para casa, é um animal completamente dependente. E então o pastor, depois de um dia de trabalho cansativo, ele deixa ali as 99 no lugar seguro e sai no empenho de salvar, de buscar a única ovelha que se havia perdido. Jesus conta que quando ele achou essa ovelha, ele voltou tão feliz que ele reuniu os amigos e deu uma grande festa para comemorar, porque afinal de contas, a única ovelha perdida foi achada. Com essa parábola, Jesus aponta para o Pai, a atitude do Pai em relação ao ser humano perdido. Em seguida, Jesus conta a parábola da moeda perdida. Uma mulher possuía moedas e uma delas se perde dentro de casa. Ela então fica desesperada e é uma moeda muito valiosa para ela, e ela se empenha de todas as formas para encontrar a moeda. Depois de muito esforço, ela finalmente encontra aquela única moeda perdida. E ela se alegra tanto, chama as amigas, as vizinhas e faz uma verdadeira festa, comemorando por ter achado aquela moeda perdida. Mais uma vez aqui Jesus aponta para o amor do Pai em buscar o pecador perdido.
A terceira parte da história, ou a terceira parábola, é a famosa parábola do filho pródigo. Eu até convidaria que você lesse depois com calma no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Jesus conta que um pai tinha 2 filhos e o mais novo saiu de casa, pediu a parte da herança que lhe pertencia e saiu de casa. Viveu dissolutamente, gastou todos os seus bens. Depois veio uma grande fome sobre aquele país e aquele pobre moço, agora longe de casa, por escolha própria, não tinha o que fazer, não tinha dinheiro, os amigos se foram, ele se vê numa completa miséria, a ponto de se alimentar de comida de porcos. Então ele se lembra do seu pai. E é claro que o seu coração se enche de dúvida. Será que meu pai vai me aceitar de volta? Será que eu posso voltar para casa? Ele então tem uma ideia brilhante, ele pensa assim, eu vou voltar para casa. Como eu acho que meu pai não vai mais me querer como filho, porque eu pedi para sair, eu vou lhe fazer uma proposta de que ele me aceite como um dos seus trabalhadores, dos seus empregados. E então ele volta para casa. A parte mais bonita da história é que quando aquele jovem maltrapilho, mal cheiroso, todo desgrenhado, marcado por uma vida dissoluta, marcado pelo pecado, marcado pela imundície, voltando para casa cheio de dúvidas em relação a se seria recebido ou não. A grande surpresa é que quando ele estava voltando para casa, o seu pai o avistou de longe, reconheceu o filho, foi ao seu encontro, o recebeu com um abraço e restabeleceu a ele todas as condições de filho. Vejam como esta parábola, ou essas 3 parábolas, nos revelam o amor do Pai. No primeiro caso, a ovelha perdida simboliza aqui o pecador que está perdido, sabe que está perdido, mas não consegue voltar, não consegue se achar. A condição de uma ovelha que está sofrendo a condição de perdida, mas não sabe voltar para o rebanho. Existem muitas pessoas no mundo que estão vivendo exatamente essa experiência. Pessoas que têm uma noção pela sua consciência de que falta alguma coisa na sua vida. Pessoas que embora talvez não conheçam tanto a Bíblia, não conheçam as coisas da religião, não frequentem uma igreja, mas lá no fundo do coração tem um sentimento, um vazio, sentem que está faltando alguma coisa, tem uma consciência de que alguma coisa está errada, mas não sabe o que fazer para remediar isso. Essa pessoa é representada pela ovelha perdida. E a parábola nos conta que o pastor foi ao encontro da ovelha e a encontrou. Se é esta a sua condição, Deus Pai tem recursos para oferecer a salvação para você. A segunda parábola nos conta a história da moeda perdida. A moeda é um ser inconsciente, inanimado. Representa aqui o pecador que está perdido e não tem a mínima consciência disso. Imagine uma moeda ter consciência de que está perdida. É isso que acontece com muitas pessoas. Milhões de pessoas estão vivendo a vida como se tudo estivesse bem. Estão completamente perdidas. Estão completamente afastadas de Deus. Estão completamente sob a condenação. Mas não têm consciência disso. Pessoas que precisam ouvir a mensagem de Deus e ter uma noção da condição em que se encontram. Talvez você seja, ou talvez você conheça alguém que está vivendo dessa forma. Parece que está tudo bem, você não tem nenhum peso de consciência. Pessoas que dizem assim, eu não preciso de religião, para mim está tudo bem. Deus, o Pai, é o Deus que está à procura desse pecador que está perdido e não tem consciência. De alguma forma Deus está falando ao coração e à consciência dessas pessoas a fim de encontrar essa pessoa e salvá-la para o seu reino. Finalmente, a história do filho pródigo nos revela de maneira extraordinária o amor de Deus pelo pecador que está perdido. E esse parece que é a pior condição de todas. Esse pecador se perdeu porque escolheu se perder. Ele tinha consciência disso. Ele tomou a decisão de se afastar do Pai. Infelizmente, muitas pessoas que tiveram um contato com a Bíblia, pessoas que foram educadas na religião, pessoas que um dia tiveram uma vida com Deus, que viveram para Deus, que serviram a Deus, de repente começam a enfrentar situações na vida e, por livre escolha, decidem se afastar de Deus. Algumas dessas pessoas pensam que vão encontrar mais alegria, mais felicidade longe da presença de Deus. E para a sua frustração, só vão descobrir uma coisa. Quem conhece a Deus, quem já teve uma experiência de Deus, jamais vai ser feliz longe de Deus. Geralmente o sentimento que toma conta do coração dessas pessoas é que quando elas se dão conta de que estão longe de Deus e que estão nessa condição por escolha própria, abandonaram os caminhos de Deus, entraram no pecado,
o sentimento que toma conta é de que Deus não vai aceitá-las de volta. Essas pessoas sofrem com isso. Essas pessoas muitas vezes ficam desesperadas, pensando que não podem voltar jamais a uma vida com Deus, porque já estão além do alcance da misericórdia de Deus. Esta parábola que Jesus conta é uma evidência, é uma demonstração de que Deus vai ao encontro, mesmo do pecador que está perdido porque quis estar perdido. O nosso Deus é um Deus de amor, um Deus que está agindo para a salvação. Eu gostaria de convidar você a abrir o seu coração, a conhecer mais esse Deus maravilhoso, a estudar mais a Bíblia e a descobrir como Deus já está agindo na sua vida e as coisas extraordinárias que Ele pode fazer a fim de que você se torne de fato um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. É este o plano de Deus para cada um de nós. Eu convido você agora a desfrutar essa linda canção que a Rafaela vai apresentar para a gente. Que Deus o abençoe ricamente. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mais perto quero estar de ti. A grande verdade do estudo de hoje é esta. Deus, o Eterno Pai, é o Criador, o Originador, o Mantenedor e o Soberano de toda a criação. Ele é justo e santo, compassivo e clemente, tardio em irar-se e grande em constante amor e fidelidade. As qualidades e os poderes manifestados no Filho e no Espírito Santo também constituem revelações do Pai. Esta é a verdade e eu creio nisto. Espero você no nosso próximo encontro, quando vamos estudar sobre Deus, o Filho.
Não perca!